Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais We That Podcast. O número 105 aí, já estamos a 105 edições falando do New Orleans Saints para vocês. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host. Hoje tenho dois convidados especiais aqui comigo. Primeiro o Léo. E aí, Léo, tudo bem? Tranquilo já. Assim, né? Dentro do possível, né? Com esses Saints, mas tudo tranquilo. E um convidado especial aqui para falar dos Steelers, porque como eu disse semana passada, a gente já não aguenta mais falar mal dos Saints, então a gente começou a trazer a galera contra quem o Saints joga para falar bem do time deles, pelo menos, né? Pra gente ter alguma alegria aqui, pelo menos um torcedor feliz nesse podcast. O Danídio, e aí, Danídio, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, tudo bem, Léo. Não que a temporada do Steelers seja repleta de sorrisos e arco-íris e felicidade, mas vitória é vitória, a gente abraça o que a gente tem. Então essa galera que vai fazer o We That Podcast número 105 pra vocês. Então vamos lá. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram. Procure por Saints Brasil no Facebook e mundorudete.wordpress.com, nosso blog lá para vocês. Abraço para a galera do Telegram que nos acompanha aí quase semanalmente e sempre tá lá em dia de jogo, passando raiva junto conosco. E tamo junto, galera. E também a galera que está jogando Fantasy conosco, pelo menos na minha liga, estou chegando nas cabeças, já estou em 6º lugar, para quem começou com um começo desastroso, estou quase lá já. Mas muitas reviravoltas na nossa liga essa semana, então vamos ficar de olho aí para os próximos jogos. Entrei em zona de playoffs essa semana, inclusive, hein? Me segura. E o Ivan, é que eu e o Léo a gente está na mesma liga. O Ivan assumiu a liderança na nossa liga, parabéns, Ivan. Mas vamos lá. O cara é líder com a 3ª menor pontuação da liga. Isso que é fantasy. Isso é fantasy de verdade. Tá, o negócio do bicho tá pegando, cara. Então vamos lá. O Saints foi até Pittsburgh para jogar contra o Steelers. E olha só, o Steelers estava pior do que o Saints em questões de jogos ganhos e tal, de recorde, né, digamos assim. O Steelers estava 2-6 e o Saints estava 3-6, ou seja, o Saints tinha ganhado apenas um jogo a mais. O Saints tinha ganhado apenas um jogo a mais que os Steelers. Algumas estatísticas aqui do jogo. Andy Dalton, 27 passes tentados, 17 conseguidos para 174 jardas e um touchdown mais 2 interceptações. E dessa vez ele foi sacado só 2 vezes para perda de 17 jardas. Já do outro lado, Kenny Pickett, o rookie de Pittsburgh, 30 passes tentados, 18 conseguidos para 199 jardas, nenhum touchdown lançado, né, porque ele teve um touchdown corrida, nenhuma interceptação e sofreu 6 sacks para 37 jardas perdidas. Se você olhar o sacks, você acha que, nossa, a defesa do Saints destruiu. Não. A maioria dos sacks aí veio já no garbage time, etc. Nada que, nossa, meu Deus, que defesa. Não é isso.
Alvin Kamara, coitado, do lado do Saints, Alvin Kamara carregando um bando de animal nas costas, né? Teve apenas 8 carregados para 26 jardas, coitado. E destaque de Juan Johnson, recebendo aí 5 passes recebidos para 44 jardas, e o único touchdown do Saints na partida foi dele. Chris Olave também carregando um bando de animal nas costas, 3 recepções, 40 jardas aí. E nenhum touchdown. Chris Olave, para mim, melhor wide receiver aí dos rookies, na minha opinião, claro. Mas coitado, né? Pena que esse ataque aí é um bando de icone que não faz mais nada, porque senão era para ele estar voando mais ainda. Andy Dalton ainda conseguiu sofrer 2 fumbles, sorte que ele conseguiu recuperar os 2. Eu só ia comentar em relação a esses números, acho que o número muito baixo de jardas de ambas as principais opções ofensivas do Saints, né? Tanto o Kamara nas corridas, nas jardas corridas, e o Juwan Johnson nas jardas recebidas, mostra muito bem como foi a produção do Saints nessa tarde aí, né? Acho que exemplifica muito bem. E, bom, pelo menos o Juwan Johnson tem sido um dos poucos pontos positivos do time, e ultimamente tem tido uma boa campanha de 2022. E vendo os números também dos Steelers aí, o Najee Harris, assim, não sei se é assim que fala, ele teve 20 carregados para 99 jardas. Aí o segundo corredor ali foi o próprio Kenny Pickett, que todo mundo sabe, e principalmente a gente que assiste todo o jogo do Saints, que o Saints não pode ver um quarterback correndo que deixa o cara correr livremente. É isso que a gente viu nesse jogo aí, se você perceber. O Pickett teve muita liberdade para correr, e o Danilo pode falar melhor pra gente como que é o Pickett. Eu sei que eu tava lendo umas reportagens também da galera dos Steelers ali, que ele não é o melhor quarterback, etc. Ele é um bom atleta, mas muita gente tava até zoando que ainda bem que ele correu e não lançou. É isso, Danilo? É assim mesmo? Tá sendo isso mesmo. Uma grande reclamação é a quantidade de interceptações que ele já lançou. Mas aí a galera tenta amenizar essa história com, não, o Peyton Manning lançou um monte de interceptação na temporada de calor. Ok, mas o Peyton Manning lançou um monte de touchdowns. E esse jogo já prova que o Kenny Pickett lançou para 0 touchdowns. Ele deve ter coisa de 2 lançados em 5 jogos, o que é pouquíssimo para um quarterback. É exatamente 2 em 5 jogos como titular. Então é nada, ele ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, precisa melhorar muito em situações de red zone. Por exemplo, os últimos 2 touchdowns dos Steelers, 3 touchdowns dos Steelers, vem em corrida do Kenny Pickett, uma jet sweep do George Pickens, foi nesse jogo aí contra o Saints, e uma outra trick play com o Chase Claypool fazendo um passe, então, para um fullback. Então foi um monte de situação maluca que o coordenador teve que inventar, e também o coordenador está sob muita pressão nos Steelers, porque o time não consegue render ofensivamente. Ainda tem muita coisa para aprender do Pickett. Eu acho que a essa altura, com uma campanha 3-6, o que a gente espera mais ver dos Steelers são os jovens jogadores evoluindo, progredindo, aprendendo como jogar na NFL. Aí é Kenny Pickett, é George Pickens e mais um monte de cara segundo-anista, terceiro-anista, Najee Harris, Pat Freiermuth, enfim, essa galera indo melhorando para um time ter alguma consistência em mais 1 ou 2 anos de reconstrução. Mas especificamente sobre Kenny Pickett, não foi nada bem, ainda tem muito para melhorar nessa carreira. O que é o quarterback reserva aí do Steelers? Mitch Trubisky. O que é uma situação pior ainda. Falando em quarterback... Desculpa, já. Não, pode falar. O Mason Rudolph ainda tá no Steelers? Eu não me lembro, perdão. Tá. É o quarterback 3. Ele tem contrato até o final desse ano. Pode crer. E falando em quarterbacks, né? A grande sina do Saints aí, se o Winston vai entrar ou não. Mas o Dennis Allen já disse, essa semana, que quem vai jogar versus Rams vai ser o próprio Andy Dalton. E disseram ali, a gente estava até vendo ali umas informações, que pode ser que o Winston não esteja 100% bem ainda. Ou seja, o departamento médico do Saints é inexistente. Se vocês olharem
o injury report, tanto da semana passada quanto dessa semana, é desesperador. Deixa eu olhar aqui para ver quem não jogou versus Steelers aí, que é aqui. 2 stars da linha ofensiva. A gente estava sem Andrew Speech e sem Eric McCoy. E do lado defensivo, a gente estava sem Lattimore, sem Davenport, sem Marcus Mayer, e sem o Pete Warner. Então, ainda no final do primeiro quarto ali, do segundo quarto, o James Hurts saiu. Então, parece que o Saints, o departamento médico do Saints é um açougue. Faz tempo que é desse jeito, muito, muito tempo, nada muda, tudo continua do mesmo jeito. E uma hora isso vai pesar, né? Tipo assim, igual está pesando essa temporada aí. A Sean Payton conseguia dar uma disfarçada nessas lesões, mas parece que Dennis Allen não tem essa mesma capacidade. Não, e só para reforçar essa coisa do departamento médico do Saints, agora já está quase se confirmando que para essa semana o Marshon Lattimore também não volta da sua lesão, e isso vai acabar concluindo que o Saints deixou o Michael Thomas mais de 4 semanas fora da injury reserve para depois tirar ele da temporada e aí sim de fato colocar ele na injury reserve. Demorou mais de 4 semanas para recuperar o Jarvis Landry, mas não o colocou na injury reserve, assim, ocupando um espaço no roster enquanto isso. E agora também nessa mesma situação do Marshon Lattimore. Também foi nessa de vamos ver semana a semana e acabou passando 4 semanas. Ele não foi para injury reserve, ficou segurando espaço no roster. Então tá sendo muito mal manejado o departamento médico do Saints. Acho que tanto em questão de recuperação de lesão em si, mas também essa coisa de mandar ou não para injury reserve é meio bizarro até que esses problemas estejam acontecendo com tanta frequência, mas esse ano tá impossível, assim, parece que não sabe para que serve a injury reserve. E, bom, é só mais uma coisa que vai agravando ainda, porque, bom, se você não tem espaço no roster para assinar outros caras para substituir esses que estão machucados, aí o seu elenco vai por água abaixo, né? Enfim, não tem como resistir. E também falando, tava no Twitter, né, depois do jogo e tal, a Giovana, né, falando assim que a Giovana, que todos vocês conhecem aqui, falando que o Saints parece que não tem departamento médico e não tem preparação física pré-temporada, assim, sabe? Que não é possível um negócio desse, cara. Tanto de jogador estourado, aí não faz. E a gente já tava na situação aí na 5ª semana, já tava desse jeito, então. E essa semana começaram ainda a galera de lá de New Orleans, os torcedores começaram um movimento de demita Dennis Allen e Pete Carmichael, começaram a ter um abaixo assinado. Mas, galera, essa temporada a gente vai ter que engolir os dois. Acho dificílimo mandarem os dois embora no meio da temporada. E é isso, a gente vai ter que aguentar essa temporada aos trancos e barrancos aí, cumprindo tabela até o final. Mas Danilo, Joe, você que está aqui conosco, fale para mim, para nós aí, para os nossos ouvintes, o que foi o fator daí que você viu de principal para os Steelers, mesmo teoricamente sendo um time pior do que o Saints, ter ganhado este jogo do domingo? Bom, tem um bocado, né? As lesões, como vocês citaram, ajudam nesse prognóstico. Tem uma diferença enorme entre colocar teu wide receiver contra, com todo respeito, o P.J. Williams ou o Alontae Taylor ou o Marshon Lattimore. Não tem a menor comparação nessa daí. O Steelers entrou, de acordo até com entrevistas da comissão, com um foco em parar o Alvin Kamara. E eles, de certa forma, conseguiram, né? 26 jardas corridas, 19 recebidas, bem longe do que a gente sabe que o Kamara consegue fazer, e numa vibe meio de o Andy Dalton deixa que o fantasma do T.J. Watt marca. Porque toda vez que ele conseguia ver um vislumbre assim do 90 vindo pra cima dele, ele desesperava e largava a bola de qualquer jeito, porque ou faz isso ou morre. Aparentemente essa é a estratégia que o Andy Dalton tomou no jogo. E
com o TJ Watt de volta, o Steelers consegue fazer muito mais esquemas em que ele coloca só 4 na pressão e 7 na cobertura. Quando você tem um quarterback que está longe do seu auge, está longe do nível de elite como é o Andy Dalton, isso costuma te ajudar também. Então, esses fatores aí foram ajudando. O Saints ter tido 7 linhas ofensivas jogando na partida também não facilita. O Ruiz, o Ramchick e o Josh Andrews jogaram o jogo inteiro, mas o James Hurst, Lewis Kidd, até o Calvin Throckmorton e o Landon Young precisaram participar, e principalmente trocando um monte de tackle contra TJ Watt. Quer dizer, Watt não, porque o Ramchick ficou o tempo inteiro dele, mas sempre do outro lado, que você precisa dar suporte contra o TJ Watt e deixa alguém aberto. E aí o Alex Highsmith teve 2 sacks, um deles forçando o fumble. São as pequenas situações que o Steelers foi escalando, assim, que deram esse suporte para ganhar do Saints. Então é isso, é lesão e tentar parar uma arma que seja jogar principal e deixar o time se virar com o resto que sobrou. Essa volta do TJ Watt foi fundamental mesmo, né? Porque acho que o Saints tentou várias vezes colocar double teams, né, nele, porque sabem que é o jogador mais talentoso da DL de vocês, e o Highsmith, que também é muito talentoso, né? Não fica tão atrás assim do TJ Watt. Ele jantou por causa disso, né? Jantou as custas disso, digamos assim. Mas, obviamente, né? A nossa L baleada também contribuiu com isso, com certeza. Mas essa volta do TJ Watt, ela acaba sendo muito importante até pro próprio Highsmith, mas pro resto da DL de vocês inteira, por causa disso, né? Ele chama atenção, ele chama os double teams e faz o trabalho de todo o resto ficar mais fácil, né? Inclusive da secundária, como você bem comentou. Pois é, com ele, eu tava dizendo, esquemas de mais pressão com 4 jogadores, sem Watt, da semana 2 até a semana 8, que foi quando o Steelers jogou, teve bye na 9, era o time que mais chamava blitz na NFL. E você sabe que se você chama blitz, você tá colocando mais jogadores para ir para pressão, menos jogadores na cobertura. Com o TJ Watt em campo, o Steelers é provavelmente top 3 do que... bottom 3, né? Tá entre os 3 times que menos chamam blitz em toda a NFL. Então, um jogador assim faz uma diferença enorme. Com o TJ Watt em campo, o Steelers era líder em sacks. Sem TJ Watt, ele era o pior de toda a liga em sacks. Então, não tem como um cara desse não fazer a diferença. E até quando você olha que as estatísticas dele foram bem nulas até. Ele consta com 4 tackles, 1 QB hit. E é isso, sem sack, até sem pressão marcada mesmo, assinalada para ele. Então, desculpa, uma pressão. Então faz uma diferença absurda. Até, provavelmente, se você colocar sabe aqueles robozinhos que a galera tá treinando tackle? Que é um boneco inflável enorme, que tá sobre rodinhas. Se você colocar aquele com a camisa 90, eu acho que já dá uma assustada em uma boa parte dos quarterbacks da liga. Cara, é triste, né? A gente vê, tipo, Dani falando do TJ Watt. E a gente com aquela defesa capenga, sem os nossos principais jogadores. Aí você olha o jogo, você fica desesperado. Uma cobertura ridícula, né? Tanto no fundo do campo, que pelo amor de Deus. Que é aquilo? Isso, troca assim o CJ Gardner-Johnson, não vai ter problema nenhum, não. Acredita no seu potencial, Mike Loomis. Acredita nele. E, cara, nossa, não tem nem mais o que falar do Saints. É tanta coisa ruim acontecendo que eu me pergunto se essa temporada algum jogador titular do Saints vai sobreviver até o último jogo da temporada. Mas uma coisa que eu vi todo mundo elogiando depois, um jogador, foi o Kaden Elliss. Eu vi muita gente elogiando ele, que ele foi muito bem no jogo, foi um ponto brilhante ali no jogo versus os Steelers, porque não tem o que falar do nosso time, todo mundo lesionado, aí quem tá em campo parece que tá com aquela vontade de jogar, parece que tá de férias já, igual a gente já falou em outros podcasts. Parece que o Dennis Allen não tem controle algum do vestiário. Pete Carmichael ainda não descobriu como que usa o Taysom Hill
começa a usar o Taysom Hill numa situações que ele, coitado, não tem muito o que fazer. E é isso. Igual o Danilo falou, o Steelers marcou ali o Camara, acabou o time, acabou o jogo corrido do Saints, entendeu? Não tinha o que fazer. E nem para usar o... Óbvio que nem todas as vezes, todas as jogadas com o Taysom Hill vai funcionar, mas como a gente já viu há uns 2, 3 jogos aí, que quando ele foi acionado, ele foi muito bem, inclusive ajudou muito o ataque do Saints, mas parece que ele não é inexistente no plano de jogo do Saints desses últimos 2 jogos. Mais alguma coisa que você quer destacar de bom desse jogo aí, Léo? Se tiver alguma coisa boa. Olha, como eu pontuei antes, acho que um dos pontos positivos é o John Johnson. Acho que ele vem tendo uma temporada consistente, acho que principalmente a partir ali da semana 5 e tal, tem tido números bem interessantes, claro, depois da lesão do Troutman, né, que ele não vem atuando. Mas acho que o outro ponto positivo seria o Kaden Elliss mesmo. Ele jogou super bem, os elogios não são à toa. E claro, com o Pete Warner fora, ele acaba tendo mais protagonismo, acaba tendo mais snaps, né, enfim, e tendo a oportunidade de jogar. E ele já havia mostrado em outras ocasiões que ele é bom jogador. E, bom, enfim, acho que tá fazendo a oportunidade dele, né, virar uma vaga para o roster do ano que vem, enfim, brigar por titularidade e coisas do tipo. Acho que o outro nome que me viria à mente como um destaque positivo também seria o do Alontae Taylor. O Danilo até citou ele para falar, né, que de fato não é do mesmo nível do Latimer, nem de longe, isso não tem comparação mesmo. Mas acho que para um calouro calouro de segunda rodada, tal, tá sendo meio jogado na fogueira, enfim, tá tendo que jogar quase todos os snaps de cornerback, ou revezar ali no máximo com o Chris Harris, foi um cara que a gente pegou do Practice Squad, né? E, enfim, apesar dos pesares, ele tem tido uma boa sequência de jogos ali, claro, ainda com alguns erros de calouro, com certeza. Esse nem foi o melhor jogo dele, mas acho que vou elogiá-lo também pela sequência de jogos mesmo. Ele tem sido um cara que do nada virou um cara muito importante por causa das lesões ali na posição de cornerback. E, bom, ele correspondeu dentro do possível, melhor do que o imaginado, ou pelo menos que eu imaginava que ele responderia, e jogando melhor do que caras com muito mais nome, como o Tyrann Mathieu. Se a gente vê as atuações do Tyrann Mathieu com a camisa do Saints desde que ele chegou no começo dessa temporada, não é o mesmo Tyrann Mathieu que a gente se apaixonou lá assistindo em LSU e depois no Kansas City Chiefs, enfim. Ele já vinha mostrando alguns sinais de declínio, mas tá jogando muito mal e como eu já disse, acho que ele é um dos ótimos exemplos de que tá jogando sem vontade mesmo. Acho que depois de passar tantos anos ganhando em Kansas City, deve ser muito, muito broxante vir pra uma situação como a do Saints, mas o cara não tá completamente apagado, enfim, acho que é uma boa, mostra um pouco também porque que o Saints é o pior time da liga com apenas 2 interceptações até aqui na temporada, né? Acho que é um retrato muito bom da situação dessa secundária, enfim, acho que a defesa no geral, como a Gé também citou em outro momento, né? O Kenny Pickett conseguiu ter algumas corridas importantes, o Najee Harris teve bons números, né? 20 corridas e 99 jardas. Então, assim, né, a defesa corrida do Saints nos últimos anos vinha sendo uma das grandes fortalezas do time, mas fica complicado, né? Você vai perdendo talento no interior da linha defensiva, ano atrás de ano, e o Onyemata não volta para a forma que ele estava uns 3 anos atrás. A gente não tem mais caras como o Malcolm Brown, que eram muito importantes na parada da corrida, né? Para parar a corrida. E num jogo em que o Pete Werner tá machucado, os caras fazem a festa mesmo. E o Pittsburgh era um time que estava tendo dificuldade para recorrer com a bola, especialmente no Najee Harris especificamente. Sempre que tem ele no Fantasy, ele não tem tido muito sucesso esse ano, se esperava uma temporada melhor dele. Mas eles conseguiram ter algum sucesso sim contra o Saints, porque, enfim, nem a parte do jogo que o Dennis Allen supostamente é um especialista, ele está conseguindo resolver nesse momento, que é a defesa. Claro que as lesões, como a gente já citou, também não ajudam, mas a defesa do Saints caiu muito de nível, enfim. Acho que o ataque a gente esperava que fosse ruim, pudesse ser ruim, pelo menos, mas a defesa acho que a gente não esperava esse nível de atuação, não. Deixa eu ver se tem mais algum destaque positivo.
Acho que também não digo pelo jogo do domingo, mas acho que pela temporada também. Faz tempo que eu não venho aqui no podcast, então eu queria deixar também meu shout-out aí, meu elogio pro César Ruiz. Ele vinha sendo um cara muito criticado desde que ele foi draftado, foi escolha de primeira rodada. Não estava realmente jogando bem nos últimos anos como right guard, mas esse ano ele melhorou demais. Tem sido um dos melhores jogadores do Saints na temporada, um dos poucos que eu acho que merece alguns votos aí pro Pro Bowl. E, enfim, acho que tem sido um dos poucos pontos positivos para o time. E é importante, porque ainda é um cara jovem, né? Enfim, vai ser importante para o futuro. Mas você vê, né? Tem que ir buscando no fundo da memória os pontos positivos desse time, porque com certeza não são muitos. Só a única sorte, digamos assim, é que a NFC South ninguém quer ganhar. O Buccaneers está 5-5, o Falcons está 4-6, o Panthers está 3-7, sendo que as três vitórias foram contra os próprios times da NFC South, e o Saints está em 3-7 em último lugar aí na tabela, exatamente porque o Panthers tem mais vitórias dentro da conferência. Inclusive, o Steelers está 2-0 contra a NFC South nessa temporada, né? Ganhou de Tampa na semana 6 e ganhou agora do Saints na 10. Tem jogo em Atlanta semana 13 e em Charlotte na semana 15. Tem a chance de ficar 4-0 contra a NFC South. E falando aí da conferência dos Steelers, que é a conferência que estamos enfrentando esta temporada, a FC North, o Saints só não pegou o Browns ainda. O Ravens está 6-3, o Bengals está 5-4, o Browns está 3-6 e o Steelers está 3-6 também. Então, assim, a conferência a NFC North está muito mais concorrida do que a NFC South. A NFC South, até a galera no Twitter da NFC South, ali dos perfis que cobrem a NFC South, tava falando que quem for para os playoffs vai ser só para tomar uma surra, né, na primeira partida ali dos playoffs. Então, para vocês verem que não tem um torcedor de nenhuma equipe da NFC South confiante no seu time. Essa é a realidade da nossa conferência. Mas para mim o pior mesmo é o Saints, que não consegue ganhar nem da própria conferência. E Dani, uma pergunta, você acha que o Saints, assim, você que é uma pessoa que assiste de fora, o Saints estaria melhor com James Winston ou estaríamos na mesma? Cara, eu vejo pouquíssima diferença, assim, em termos de nível. Estilo de jogo até tem. O Winston ainda, o que eu posso dizer, ele tem ainda um frescor da juventude, ele ainda tem aquela ousadia que um veterano como o Andy Dalton não tem. Quando você contrata o Dalton, quando você coloca um Dalton pra jogar, você sabe que é pra cuidar bem da bola, garantir alguns avanços aqui e ali e tal. O Winston é mais um cara de, meu Deus, eu preciso ganhar esse jogo, porque a minha carreira está na reputação. O Winston ainda tem uma visibilidade de quarterback titular na NFL, mesmo que seja a prateleira mais baixa dos titulares, ele ainda está sendo contratado como titular, né? O Dalton já é um reserva que vai te dar alguma chance de ter algumas vitórias ali. Se ele pegar um período curto, se ele pegar um período longo, você tá realmente perdido. Eu acho que o Saints, não desse ano, mas já tá numa sequência de decisões de quarterback tomadas aí bem ruins, tá? Talvez Andy Dalton tenha sido a melhor delas, pra você ter uma ideia. Porque ter Andy Dalton como reserva, você tá ok. Mas Jameis Winston como titular, quando o Sean Payton queria o projeto Taysom Hill, draftar o Ian Book e todas essas coisas aí, meu Deus do céu. Não dá. Pior que eu... Desculpa, você ia falar que eu concordo com a sua fala, Danilo, com certeza. Acho que, considerando as outras decisões de quarterback recentemente aí do Saints, Andy Dalton foi uma das menos piores, com certeza. E você aí de casa que ainda acha que Sean Payton é o super-herói, não é. Porque ele teve chance de draftar Lamar Jackson, não quis. E teve chance de draftar Mahomes, também não quis. Tá bom que do Mahomes foi meio 50-50 ali. Mas o Lamar Jackson sempre deixou passar. E isso daí é culpa do Sean Payton. Então, você que acha que ele é um super-herói, não é.
Ele está mais para alguém que cuspiu em cima do prato que comeu e deixou o Saints nessa situação. Entendeu? E não pense que ele vai voltar para o Saints, tá ok? Amigos, ele já desistiu do Saints. E provavelmente aí a gente vai ganhar umas picks de draft aí ano que vem, na temporada que vem, porque ele provavelmente vai treinar algum outro time aí da NFL. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar, né, galera? A gente já reclamou bastante aqui, já falou bastante. Mais alguma coisa, Dani? Não, acho que já é suficiente. Quer dizer, com esse jogo aí, com essa vitória, o Mike Tomlin conseguiu um recorde, né? Agora ele venceu 31 das 32 franquias da NFL. A única que ele ainda não ganhou é o próprio Steelers, e a gente espera que termine desse jeito. É igual o Drew Brees, né? Ele só não tinha vencido uma franquia. Mas ele, antes de aposentar, ele conseguiu vencer todas as 32 franquias, inclusive o New Orleans Saints, quando ele jogava pelo San Diego Chargers. É isso, mais alguma coisa, Léo? Acho que é só, já não tem muito o que destacar desse time não, infelizmente. A gente está aqui semana a semana apenas para manter você ouvinte informado, caso você não assista o jogo inteiro ou alguma coisa, mas estamos aqui, vamos ficar até o fim da temporada. Provavelmente a temporada do Saints acaba em dezembro e depois estamos na santa paz de Deus. Só começaremos a estressar na pré-temporada do ano que vem. É isso então, Léo, muito obrigada aí pela sua presença. Por favor, deixe suas redes sociais para a galera. Bom, deixar meu jabá aqui. Acho que a principal rede social é Twitter mesmo. Tenho o meu pessoal lá que é o LPMDC, mas o principal é o que eu falo lá sobre o Saints, que é o Nola Sports BR. Sigam lá, eu falo tanto sobre o Saints quanto sobre o Pelicans. E essa é a segunda parte do meu jabá. Já que o Saints está essa grande merda que está nesse momento, aproveite e comece a assistir um pouco de basquete. A temporada está no começo, o Pelicans está bem, 9 vitórias, 6 derrotas na temporada, engrenou agora 3 vitórias seguidas, está num momento bom, e enfim, acho que vai sofrer bem menos do que a gente sofre assistindo o Saints. O Zion começou a jogar com consistência agora, né, finalmente. Então, ainda está sendo meio mal utilizado pelo treinador, mas é uma coisa que ainda está se resolvendo, porque agora tem o CJ McCollum ali, né, então tem muito arremesso para dividir entre o Zion, o Brandon Ingram e o CJ, mas o começo é promissor, mesmo que ainda tenha alguns erros de calouro, digamos assim, de estratégia, por ser um time jovem, claro, tá se acertando aos poucos o time. Sigam lá, galera, sigam o Léo lá. E Danídio, por favor, faça seu jabá aí pra galera que está nos ouvindo. É isso, obrigado pelo convite para participar aqui. Galera que quer acompanhar mais os Steelers, a gente tá com Black Yellow BR, @Black Yellow BR no Twitter, no Instagram, no Telegram. Sempre que encerram os jogos dos Steelers e às terças às 8 da noite, a gente tá na Twitch, ao vivo falando do time, primeiras impressões, aí na terça a gente comenta umas notícias, umas coisas que a gente não viu no calor do jogo e reavaliou, faz um pré-jogo também para a partida da semana que vem. Acompanha todo esse projeto aí, claro, em podcast também, tudo que a gente grava em live vai para podcast. A gente segue parte da FN Network, são mais de 50 programas lá de NFL, NBA, MLB, NHL. E se vocês quiserem falar comigo de Steelers principalmente, porque é a única coisa que eu tô assistindo de NFL nesse ano, é @Danilo Batista, com 2 L's, lá no Twitter. Um abraço. Eu te chamo de Danídio porque fica mais bonito, fica mais latino. Obrigada, Danilo, por estar aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar gravando aqui conosco pós-jogo. Sempre convidadíssimo a voltar quando quiser, quando puder. Fique à vontade. Mande nosso abraço lá pra galera do Black Yellow, por favor. E Léo também, muito obrigada. E você que está nos ouvindo, muito obrigada por nos ouvir aí até o final. Relembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram, só procurar por Saints Brasil no Facebook e procurar lá mundorudete.wordpress.com. Abraço para todos vocês que nos ouvem semanalmente e voltamos a qualquer momento aí no seu reprodutor favorito de podcast.